Olá, muito bom dia para você. Janeiro ainda nem terminou e pelo menos 500 casos prováveis de dengue já foram registrados em Patos de Minas. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, o município contabiliza o dobro de notificações da doença. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse assunto e você vai ver também. Incêndio em fiação provoca danos em fábrica de móveis. Vara de execuções penais repassa R$1.600.000 para entidades de Patos de Minas. Futebol. Cruzeiro vence o Vila Nova na estreia pelo Campeonato Mineiro. Com desfalques, Atlético é derrotado pela Patrocinense na abertura do estadual. O 30 Minutos desta quinta-feira, 25 de janeiro, já está no ar. Uma mulher suspeita de participação no sequestro e tortura e também homicídio de um homem de 48 anos em Patos de Minas se apresentou na tarde de ontem na delegacia regional. A respeito do homicídio registrado em novembro do ano passado, em que houve então a conclusão desse inquérito e também uma prisão. É isso, doutor? Exatamente. No ano passado nós tivemos aí um homicídio que aconteceu aqui em Patos de Minas, onde, no que nós temos de informação, já foi repassado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher, teriam sequestrado a vítima, amarrado essa vítima, teriam depois levado essa vítima até uma área rural e lá, nesse local, esfaqueado a vítima e, por fim, teriam tacado fogo nessa vítima, vindo então ela a falecer no local, sendo encontrada 1 ou 2 dias depois, momento que foram dadas, então, início às investigações, com o apoio de troca de informações da Polícia Militar e com o apoio de toda a sociedade de bem, que vem sempre informando a Polícia Civil e todos os atores, Polícia Militar, Ministério Público, bem como repassando informações até mesmo para a mídia local, para que a gente possa realmente fazer o filtro de todas essas informações e chegar nos crimes e nos criminosos que efetuaram esses malfeitos na cidade de Patos de Minas. Sobre esse caso, houve a prisão de uma suspeita, uma mulher de 23 anos que se apresentou à delegacia, é isso? Exatamente. Um dos autores, essa mulher, teria sido uma das que efetivamente, segundo o inquérito, efetivamente teria dado cabo, teria matado a vítima, se apresentou na data de hoje, juntamente com o advogado, e por conta disso cumprimos o mandado de prisão dela e agora ela já se encontra já encaminhada ao presídio local. Existem outras pessoas envolvidas, essas pessoas estão foragidas, pelo que a gente tem de informação. Como que está o andamento também desses outros suspeitos? Bem, todos os outros suspeitos estão aí com o mandado de prisão decretado pelo Poder Judiciário e agora vai caber aí a eles fazer a mesma situação de se apresentarem aqui na delegacia ou, em algum momento, serem presos em qualquer lugar do Brasil, considerando que o mandado de prisão se encontra em aberto e isso é uma situação mais fácil para que em qualquer situação que eles sejam abordados ou que alguém tenha conhecimento, possa delatá-los, possa denunciá-los nos canais que nós temos, 181, 190, entre outros, para que a gente possa realmente levá-los às barras da justiça e que eles possam ser responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Doutor, para a gente entender também a respeito da motivação desse crime, o que a Polícia Civil tem de informação também? Bem, nós temos aí um crime que foi feito às escuras, com 3 indivíduos que se postaram a matar um terceiro, fizeram isso de forma que não tivesse outras testemunhas para falar sobre as motivações. O que nós temos no inquérito policial é que a vítima aparentemente não tinha qualquer tipo de situação voltada a ataques sexuais ou situações de perseguição, mas temos aí algumas informações do outro lado, do lado dos autores, em que o fato teria se dado por conta que a vítima teria em algum momento falado com a autora algo que ela não teria gostado e por conta disso ela teria então, junto com os outros 2, se juntado para poder matar essa vítima da forma que foi. E esses suspeitos, eles têm passagens por algum outro crime? Qual que é aí o perfil deles? Um deles tem uma passagem, mas os outros não têm passagem policial e a gente vai, de qualquer jeito, mesmo não tendo passagem, o crime foi brutal, de uma frieza brutal. O que nós temos aí é uma situação de 3 pessoas que sequestraram, combinaram de sequestraram uma pessoa, amarraram essa pessoa, colocaram ela dentro do carro, levaram para uma área rural. Lá nessa área rural
fizeram uma espécie de tortura física e tortura mental com essa vítima e depois esfaquearam a vítima e, por fim, ainda tacaram fogo no corpo da vítima. Então, realmente, assim, um caso brutal e que não se justifica nem se explica com qualquer situação que possa ser feita, a não ser a situação de que deveria, caso tivesse isso acontecido, buscar os meios legais, buscar a Polícia Civil, buscar o Poder Judiciário, para que o crime, eventualmente, que estivesse acontecendo, não ficasse sem solução. E, através disso, nós pedimos sempre a todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de abuso, de perseguição, que busquem realmente os canais de segurança, busquem aí 181, 190, vão até a delegacia, para que a gente possa realmente evitar que crimes maiores venham a acontecer. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações e pela disponibilidade mais uma vez. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Na madrugada desta quinta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para uma ocorrência de incêndio em uma fábrica de móveis que fica na rua Vereador João Pacheco, no bairro Brasil, em Patos de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter iniciado na fiação elétrica próximo ao local onde havia um ventilador afixado. No chão é possível ver partes do objeto que foi destruído pelo fogo. As chamas atingiram também tábuas de madeira e MDF, além de danificarem a pintura e o revestimento da parede. A ação rápida do funcionário de uma empresa de segurança evitou que o fogo se alastrasse pelos demais materiais. Quando os bombeiros chegaram ao local, verificaram a madeira em brasa e muita fumaça. Foi realizada então a remoção dos materiais, resfriamento e rescaldo para evitar novos focos de incêndio. A seguir, em menos de um mês, 500 casos prováveis de dengue já foram registrados em Patos de Minas. Olha só, em menos de um mês, mais de 500 casos prováveis de dengue já foram registrados em Patos de Minas. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, o município contabiliza o dobro de notificações da doença. Um novo surto de dengue está programado para 2024. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que o Brasil possa registrar até 5 milhões de casos. Em Patos de Minas, essa contagem já começou. Nós estamos até agora, com 522 casos notificados, né, e o mês ainda não fechou. No ano passado, nós tivemos 246 casos notificados, então nós já estamos com o dobro de casos, né, um pouco mais do que o dobro, e a tendência é de preocupação, e a população ela tem uma função aí determinante, né, no sentido de estar minimizando a ocorrência do número de casos. O aumento desses casos se deve a uma combinação de fatores: o calor e a chuva intensa, juntamente com o ressurgimento do sorotipo 3 e 4 do vírus no Brasil, tendo os 4 sorotipos circulando livremente. Uma situação considerada incomum. Nós estamos com 3 preocupações, né? A dengue é o maior número de casos, mas nós também não podemos descuidar das outras doenças que o Aedes aegypti pode transmitir para a população. A biologia do mosquito ela vem se modificando ano a ano, e ano a ano ele tem uma maior adaptabilidade ao ambiente. Então ele consegue, né, ser mais resistente a cada ano que passa, né, e ele se consegue multiplicar cada vez mais. A Secretaria de Saúde já começa os preparativos para enfrentar essa nova onda do vírus e pede apoio da população. A partir do mês de outubro, né, a gente já começa a intensificar as ações para que a gente possa ter um ano tranquilo, né, em relação ao número de casos, em relação às complicações que esses casos possam vir a ter. Peço aí o apoio, né, de toda a população no sentido de nos ajudar nesse trabalho, né, que é um trabalho de sol a sol, para que a gente possa vir a ter uma situação controlada no município em relação ao número de casos de dengue, zika, chikungunya.
Ainda sobre saúde, aqui no 30 Minutos, você sabe que a estação mais quente do ano combina com um bom mergulho na piscina, lagos ou até aquele banho de mar para se refrescar deste calorão, né? No entanto, é preciso ter alguns cuidados relacionados ao contato da água com os ouvidos, que podem aí causar as chamadas otites de verão. Otite é um termo médico utilizado para denominar infecções e inflamações em uma das regiões do ouvido. No entanto, o termo para algumas pessoas pode parecer completamente desconhecido. Zacarias Caixeta chega até a confundir o nome da doença com o ex-técnico da seleção brasileira. Otite, treinador de futebol? Quem explica detalhadamente sobre a doença é a otorrinolaringologista Renata Moura, que possui 14 anos de experiência na área. A otite externa, também conhecida como a otite do nadador, é a principal otite dessa época do ano, que é provocada por água, seja ela de praia, piscina, rio. Enfim, ela é provocada pela permanência da água no ouvido, provoca uma infecção da pele que pode ser por fungos ou bactérias. A especialista dá algumas dicas para quem vai aproveitar o verão e não quer sofrer com água no ouvido ou mesmo ter otite. A primeira recomendação que nós costumamos dar é procurar um otorrino antes do verão começar, né? Porque assim você vai limpar o seu ouvido, vai tirar a cera, porque a presença de cera, ela faz com que a água permaneça ali e facilite a infecção. Mas se isso não for possível, se você não tiver cera, usar um protetor de silicone no ouvido. Esse protetor vai evitar a entrada dele. Caso aconteça, após aproveitar um daqueles banhos de rio ou piscina, de entrar água no ouvido, Renata Moura orienta como fazer a retirada com segurança. Pode pegar um punhadinho de água, né? Colocar na orelha, colocar lá para dentro e tirar, porque dessa maneira aquela gotinha de água que tá ali vai sair. Ou então pode pegar uma pontinha de toalha ou uma gaze e manipular excessivamente dessa maneira para que essa água escorra o mais breve possível. Vanessa Lobato conta que o filho teve a doença e que ela cuida bem na hora de limpar a região do ouvido. Ele teve que tomar amoxicilina para melhorar. Eu não costumo, como se diz, cutucar muito para não inflamar novamente, né? Aí não pode ficar mexendo. Eu evito. Ficar de olho nessas dicas aí, né? Afinal de contas, isso pode acontecer com qualquer um. Na sequência, a gente vai falar de futebol aqui no 30 Minutos. O Cruzeiro venceu o Vila Nova na estreia pelo Campeonato Mineiro. E o Galo decepcionou, né? Com desfalques, foi derrotado pelo Patrocinense na abertura do estadual. Neste bloco a gente fala de futebol, né? O Cruzeiro estreou com vitória por 2-1 sobre o Vila Nova na rodada de abertura do Campeonato Mineiro na noite desta quarta-feira no Castor Cifuentes, em Nova Lima. A Raposa abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira recebe o passe na grande área e faz o chute cruzado para Dineno marcar o primeiro dele com a camisa estrelada. O Vila Nova descontou aos 46 minutos da primeira etapa. Bola levantada para dentro da área celeste e o Henderson cabeceia certeiro, deixando tudo igual no Castor Cifuentes. Mas aos 48 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira tabela com Wesley Gasolina, que ajeita de cabeça para João Pedro marcar de canhota e dar a vitória ao Cabuloso na estreia pelo Campeonato Mineiro. Pois é, na próxima rodada, no sábado, o Cruzeiro encara o Atlético às 16h30. O time celeste terá que jogar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, devido à punição imposta pelo TJD, isso por causa de incidentes ocorridos no estadual do ano passado. E desfalcado em sua estreia pelo estadual, o Atlético decepcionou o torcedor alvinegro ao ser derrotado pelo Patrocinense por 2-1. Uma estreia que o torcedor não vai esquecer. Vitória em casa para o Patrocinense na primeira rodada do Campeonato Mineiro. O jogo começou com o time da casa não demorando muito para dar o primeiro susto ao goleiro Everson. Em cobrança de escanteio, Kaique subiu mais que todo mundo e o goleiro precisou se esticar para fazer uma grande defesa. A resposta do Atlético foi imediata. Aos 9 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta, Maurício Lemos surpreendeu e acertou um bonito chute para abrir o placar. Galo na frente.
O time da casa não sentiu o gol e reagiu 7 minutos depois. Em jogada pela esquerda, Marcílio cruzou na área e Everton, sozinho, subiu para deixar tudo igual. Após o gol, o Patrocinense se manteve melhor, enquanto o Alvinegro teve uma ótima oportunidade com Paulinho, mas o atacante estava em posição irregular. E assim terminou o primeiro tempo. Tudo igual, 1-1. Os últimos 45 minutos se iniciaram sem grandes emoções. O Atlético seguiu com problemas na defesa e chegou com perigo ao ataque após trocas no setor. Já o Patrocinense se manteve com uma atuação segura e buscou a virada em novo cruzamento na área, com Hudson aparecendo livre para marcar a virada do Águia. O gol fez o Galo se jogar ao ataque em busca do empate. Fim de jogo em Patrocínio. O Patrocinense venceu o Atlético de virada na estreia do Campeonato Mineiro na primeira rodada por 2-1. O primeiro tempo terminou 1-1. O Atlético saiu na frente e o Patrocinense correu atrás do placar. No segundo tempo, virada e 2-1 Patrocinense. Torcida comemora bastante um resultado importante na estreia do Campeonato Mineiro. Na primeira rodada, um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro e vitória da equipe de Patrocínio. O torcedor era só empolgação após a vitória na estreia do Campeonato Mineiro. O time realmente superou a expectativa do torcedor, né? Primeiro jogo a gente imaginava que ia ter dificuldade, né? Ainda mais quando o time da capital, né? Jogou muita bola. Era para ficar 3 ou 4-1 pro CAP aqui. Agora a gente pode pensar em voos maiores, né? Pensar em Copa do Brasil, uma semifinal, porque desbancar um time que disputa Libertadores, brasileiro todo ano, igual o CAP aqui não é fácil não. Não é fácil não. Então vamos ver os outros resultados desta primeira rodada do Campeonato Mineiro. Tombense e Uberlândia empataram em 2-2 na cidade de Tombos. O Atlético derrotou o Ipatinga por 2-1 em São João del Rei. O Itabirito fez 3-1 sobre o Democrata de Governador Valadares. E nesta quinta-feira, fechando a rodada, o América enfrenta o Pouso Alegre em Belo Horizonte às 19 horas no Independência. Sequência aí do campeonato vai acontecendo. Portanto, sábado, mais jogos. Hoje, fecha a rodada e no sábado, mais jogos aí para a gente conferir. Daqui a pouco, a Vara de Execuções Penais repassa R$ 1.600.000 para entidades de Patos de Minas. Agora a gente mostra o apelo de uma mãe que pede ajuda para adquirir materiais escolares para os 3 filhos. A história de Ana Carolina começou há 1 mês, quando ela foi agredida pelo pai de seus 3 filhos. O homem foi detido e ela precisou abandonar o emprego, pois ficou sozinha com as crianças e não tem quem possa dar um suporte. Deus disso, eu não tenho ajuda, que era o pai dele que me ajudava bastante enquanto ele estava aqui. Aí depois que o fato aconteceu, ninguém me ajuda, inclusive o cachorro, tem um cachorro ali que está até passando fome, e eles não querem aceitar eu levar as coisas dele, nada dele, eles não querem deixar eu levar. Eu estou com medida protetiva, estou com tudo, sabe? Já dei entrada no divórcio. E em Deus disso eu estou vendo passando por necessidade, porque eu tive que sair do meu emprego, que eu trabalhava à noite. O dinheiro que eu recebi eu quitei as contas de casa. Ela já possui um emprego em vista, mas infelizmente não pode trabalhar enquanto as crianças não voltarem para a creche. Pela falta de emprego, ela não tem condições de arcar com os materiais escolares. Preciso de caderno, mochila. Para o menino de 2 e os 6 anos. Os dois, os material de 2 é gêmeos, é tudo igual, sabe? E esse aqui é o de 6. Aí tem as listas ali também, sabe? E eu estou precisando muito da ajuda da população em relação a isso, que ele fica doidinho, o Gustavo fica vendo, mãe, meus material, cadê? Como é que eu vou comprar? Não tem. Se eu tivesse, eu já tinha comprado. Por causa das brigas e agressões, Ana também perdeu alguns bens materiais e precisa de ajuda para recuperá-los. Doações de leite e fraldas também são bem-vindas. Leite, fralda, farinha que coloca no leite, sabe? Essas coisas mesmo. Porque alimento, a polícia já me ajudou em alimento, sabe?
Mas o mais necessário mesmo é os materiais escolares. E pedir às autoridades também para me ajudar a levar as coisas que tem dele aqui, que eu não posso cacar as coisas dele e eles não aceitam lá. Entendeu? Pode filmar o cachorro ali, sabe? O cachorro tá passando fome, como é que eu tiro da boca do meu filho para dar pro cachorro? E o cachorro não, meu cachorro é dele, sabe? Tem dificuldade também para estar levando essas coisas dele para lá, sabe? E nós estamos sofrendo, tá todo mundo passando por psicólogo, essas coisas. Para quem tem interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo telefone, fazer as suas doações através do Pix ou comparecer ao endereço da família. Eu já tenho um emprego em vista, eu quero que eles voltem, para eles voltar para a creche mais rápido, para mim poder trabalhar, para me seguir minha vida, porque eu nunca fiquei assim, sabe? Todo mundo me conhece, é na necessidade mesmo. Quem quiser vir aqui na minha casa, é na Avenida Vitória, no Santa Terezinha, 500. Pode vir aqui, quiser me conhecer minha história, os meninos, pode vir. Vai ser bem recebido aqui, conhecer minha história. R$1.600.000. Esse é o valor da verba destinada pela Vara de Execuções Penais para algumas entidades de Patos de Minas. Os recursos têm origem na aplicação de pena de prestação pecuniária, transação penal e também na suspensão condicional de processo. Os projetos foram selecionados por meio de um edital após a manifestação do Serviço Social Forense e do Ministério Público. No total, serão destinados R$1.600.000 para essas instituições. Esses valores eles são sempre oriundos de transações penais, de suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. São crimes de menor potencial ofensivo, em que a pessoa não precisa ficar presa e ela acaba tendo que depositar esses valores, e foi se chegando a esse montante, né? A partir do momento que se chega a esse montante, há toda uma regulamentação que determina a forma como isso é destinado. Não há motivo para isso ficar depositado, para esse dinheiro ficar parado. Tudo isso tem que se reverter para a própria comunidade. O repasse priorizou instituições que atuam diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de condenados, na assistência a vítimas de crimes e prevenção da criminalidade. Como nós lidamos primordialmente com segurança pública, com execução penal, isso acaba sendo prioridade. A gente acaba destinando uma boa parte para a PAC, para que a PAC de Patos de Minas ela cresça cada vez mais e possa prestar um serviço cada vez melhor, e também para o presídio Sebastião Satiro, para que possa ali melhorar a execução penal e fazer com que o lugar seja cada vez melhor, para que as pessoas que estão lá voltem melhores para a sociedade lá na frente quando chegar esse momento. Mas além disso a gente também busca até a questão preventiva, né, de liberar para outras entidades também. Ajuda da APAI de Lagoa Formosa, a APAI de Patos de Minas, Conselho da Comunidade, o Tiro de Guerra de Patos de Minas também foi contemplado com uma boa verba. Então são vários projetos que são selecionados, que são apresentados, seguem todo aquele cronograma, seguem toda a burocracia que ela é necessária, e aí a gente libera a verba. Após a execução dos projetos, todas as entidades contempladas apresentarão as prestações de contas, comprovando a utilização e correta destinação dos valores. A gente sempre acompanha tudo e ao final a gente homologa a prestação de contas e a gente acompanha, né? Muitas vezes a gente até pessoalmente vai e vê como é que esse dinheiro é aplicado, como é que esse dinheiro está sendo usado, né? Então, assim, compra de livros para o presídio, muita coisa bacana mesmo. Segurança pública, Polícia Civil contemplada, tudo por intermédio do CONCEP, que já é bastante tradicional aqui na cidade de Patos de Minas. Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, assim, todos eles vão receber de alguma forma um pouco dessa verba aí. Que bom, né? Tomara que esse dinheiro, esses recursos realmente possam aí ajudar essas instituições em todos os seus projetos, seus programas aí em prol das comunidades, né? Das pessoas que necessitam. O 30 Minutos está terminando. Eu te encontro logo mais à noite, às 19 horas, no NTV News. Amanhã também, né? Às 11h30 da manhã aqui.